Olá, meus amigos do Portal Rural News, sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, e vamos aqui analisar o mercado de commodities. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Camilo Motter, da corretora Granoeste. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de convidar você para curtir as nossas mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e estamos também com o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e não esqueça, claro, de ativar as notificações para sempre que postarmos um novo vídeo, um novo material, você possa estar sabendo. E é claro, visite o nosso portal www.ruralnews.agr.br. O nosso portal está cheio de conteúdo dos nossos colunistas aqui da nossa redação e do mercado. Para você, produtor rural, notícias sempre relevantes e importantes para o seu dia a dia. Camilo, muito bem-vindo ao Portal Rural News. Como você está? Muito bem, Jair. É uma satisfação podermos bater um papo aí sobre o mercado. Agradeço pelo convite e minha saudação a todos os que acompanham esse importante portal de notícias agrícolas, que é o Rural News. Maravilha, Camilo. Agradecemos a você pela sua participação e por reservar esse tempinho para conversar com a gente aqui. Camilo, essa semana nós tivemos algumas novidades no mercado, né? Tivemos aí o relatório trimestral da USDA, estamos com a colheita no Brasil aí do milho safrinho a toda, né? Com boas notícias. E como que se comportou o mercado diante desses fatores aí nessa semana? Na verdade foi uma semana muito agitada para o mercado, com muita pressão, alguns momentos melhores no início da semana, mas depois, aí do meio da semana para frente, o mercado se postou de forma bastante agressiva no campo negativo, né? Você citou os relatórios aí, importantes relatórios do governo americano, um deles que é o estoque trimestral, tanto para soja quanto para milho e trigo, é produto existente em solo norte-americano em 1º de junho, portanto, 1º de junho é início do último trimestre agrícola. Junho, julho e agosto fecham o ano agrícola, né? O último trimestre do ano agrícola, 31 de agosto, encerra o ano 2021-22 e vamos entrar em 1º de setembro no ano 2022-23, ano agrícola, né? Os estoques eram muito em linha com o que o mercado esperava, 26,4 milhões de toneladas de soja, mas é um volume 25% superior àquele de 1º de junho do ano passado. O milho também veio acima, 110 milhões de toneladas, isso dá 6% a mais do que na mesma data do ano passado, 1º de junho. O trigo que veio um pouco abaixo, com 17,9 milhões de toneladas, né? Mas um outro importante relatório que surpreendeu a todos foi o relatório final de plantio. O mercado esperava que este ano, pela primeira vez na história, a área de soja fosse maior do que a de milho, e os dados da primeira intenção de plantio lá de março versavam nessa linha de que pelo menos 1 milhão de hectares, a soja teria 1 milhão de hectares a mais do que milho. O que se viu no relatório de ontem, ou desta quinta-feira, foi de que, em relação ao relatório de março, o USDA cortou 1 milhão de toneladas no plantio de soja, que ficou com 35,75 milhões de hectares, contra 36,8 lá da primeira intenção de plantio. Portanto, há um corte de cerca de 3% em relação ao que se previa lá em março. Ainda assim, é um pouco maior do que o do ano passado, quando foi 31,3. E este ano 35,75, então estamos um pouco mais alto do que o ano passado, mas a área de milho, que vai ficar com 36,4 milhões de hectares, ela surpreendeu, ficou um pouco maior do que a primeira intenção de plantio e é maior do que a área de soja. Soja 35,75 e milho 36,4 milhões de hectares. É que esse é o primeiro ano em que nós temos um fator diferente, que é a guerra na Ucrânia, né, Camilo? Em relação à questão lá da produção de milho estar concentrada, de trigo, né, estar concentrada naquela região também, está influenciando esse relatório? Sem dúvida, houve alguma influência, mas eu acredito que neste caso, milho e soja, a grande influência foi a do clima. Nós tivemos um período muito chuvoso, especialmente na porção mais ao norte dos Estados Unidos, nas planícies do norte, né?
Pega os estados das Dakotas e também Minnesota, e ali houve uma redução maior do plantio mais tardio, né? E na verdade foi um ano em que o plantio todo foi jogado um pouco mais para trás, ele avançou um pouco mais no tempo, e isso acabou mexendo com a área especialmente de soja, né? Uhum. E em relação aí a médio e longo prazo, Camilo, como que você avalia esse ano aí com todos esses fatores influenciando o mercado? A gente vê que o produtor brasileiro está sendo privilegiado aí em vários fatores, né? Sem dúvida. Nós temos, eu acredito o seguinte, minha visão do mercado é de que o clima no meio oeste americano vai ser fundamental, vai ser decisivo. Assim como a alta que tivemos foi o clima na América do Sul que impulsionou para estes patamares, agora o clima norte-americano pode jogar o mercado ainda mais para cima se houver problema climático. Agora julho e agosto são os meses decisivos para a evolução da safra, né? Mas também, se houver uma safra dentro da normalidade, 124, 125, quem sabe 126 milhões de toneladas, isto pode pressionar o mercado. Também no milho, qualquer número acima de 365, 370 milhões de toneladas da produção norte-americana também será fator de pressão para o mercado. Esse é um ponto fundamental. Agora, tem outros fatores paralelos que estão pressionando o mercado neste momento e podem continuar pressionando. Por exemplo, a aversão dos investidores ao risco dos investimentos. Então, se foge de ativos de risco e se vai em ativos mais seguros, como o título do Tesouro Americano, a demanda chinesa que está mais lenta, com esmagamento ou as margens de esmagamento mais fracas, né? Esse também é um ponto fundamental. O risco de recessão, começando pelos Estados Unidos e possivelmente no mundo para o próximo ano. Também isso movimenta os investimentos com fuga de capitais nas aplicações de commodities em geral para aplicação em ativos de menor risco, né? Então o mercado está bastante pulverizado de fatores técnicos, mas também fundamentais, como a questão climática, que vão direcionar o mercado daqui para frente. Eu diria, não temos certeza de nada do que vai acontecer. Podemos subir muito mais, com problemas climáticos e com uma possível retomada da demanda chinesa, por exemplo, mas também podemos perder fôlego daqui para frente. Olha um dado importante que está acontecendo hoje. A posição novembro está caindo ao menor nível desde fevereiro. A soja veio abaixo de 14 na posição novembro lá em Chicago. Nós ainda o pregão não está encerrado quando estamos falando agora, mas agora há pouco estava em 13,96. É o menor nível desde o início de fevereiro, quando do início da guerra. Mas o mesmo ocorre com milho e trigo. Milho e trigo tem uma relação muito mais profunda, muito mais íntima com Ucrânia e Rússia, né? Então, também hoje estamos vivendo o momento mais baixo para essas posições mais longas, né? Desde fevereiro. Então, isso já se reflete como uma pressão bastante aguda dessas situações de recessão, de fuga de risco, na formação dos preços, né? A própria Rússia hoje, nesta quinta-feira, ela decretou aí uma redução da tributação para exportação de produtos agrícolas. Então aumenta também a oferta de produtos que, em certa maneira, estão represados naquela região, né? Meu amigo Camilo, vocês, analistas de mercado, vão ter um bom trabalho esse ano, vão quebrar a cabeça, porque nós temos aí também o lockdown que não se concretizou na China, que agora foi liberado, temos guerra, temos clima, então vocês estão com um belo trabalho esse ano, né? Sem dúvida nenhuma. Toda essa movimentação, você citou a questão do lockdown na China, que perdurou em algumas cidades por algum tempo, né? A questão da guerra, tudo isso são fatores, digamos, paralelos, mas que influenciam diretamente aos mercados, né? Eu falo paralelos porque clima é um fator direto, área plantada é um fator direto, que nós chamamos de fatores fundamentais, né? Mas todos os demais acabam influenciando na formação do preço. E eu quero até dar um dado aqui, Jair, se me permitir, o ritmo que está as exportações americanas este ano, que é um dado muito interessante, porque como até houve seca na América do Sul, sobretudo no Brasil,
se esperava que a demanda pelo produto norte-americano se acelerasse bastante. E não está se acelerando. E nós temos aí, estamos entrando no período de entre-safra norte-americano. Pode ser que haja um aumento da demanda daqui para frente. Não se espera muito. Mas veja, no caso da soja, as vendas realizadas estão em 60 milhões de toneladas neste ano, contra 62 milhões de toneladas do ano passado. Portanto, 2 milhões de toneladas de soja a menos até agora foi vendido. Mas o dado mais interessante é o embarque. O embarque está com 52 milhões de toneladas já embarcadas contra 58 do ano passado. São 6 milhões de toneladas embarcadas a menos até agora. E olha que o ritmo das outras semanas foi muito lento. Esse mesmo quadro se apresenta no milho. As vendas ano passado estavam 60 e os embarques 60, aliás, e as vendas do ano passado 69,5. 60 contra 69,5. São aí 9 milhões de toneladas, 9,5 milhões de toneladas vendidas a menos até agora. E os embarques, 51 contra 57 do ano passado, 6 milhões a menos. Então veja que tanto as vendas quanto os embarques estão em ritmos muito mais lentos do que aqueles verificados no ano passado. Agora, vai ser interessante observar no relatório agora de julho, que deve sair nos próximos dias, o relatório mensal de oferta e demanda, qual vai ser a previsão de estoques finais para os Estados Unidos, porque isso vai ser muito importante como um coadjuvante aí na formação dos preços. Por que vai ser importante? Porque nos últimos relatórios o USDA vinha cortando os estoques norte-americanos, né? Agora, é possível que no relatório do próximo, desse mês de julho, os estoques sejam até majorados, levando em conta que o estoque do início do trimestre, esse relatório que saiu nessa última quinta-feira, eles estão bem acima do ano passado, né? Nós falamos aqui da soja 25% a mais do que no ano passado e milho 6% a mais do que no ano passado. Então é possível até que haja uma revisão dos estoques finais desta temporada, agora já no relatório de julho. Vamos acompanhar para ver, né? Talvez isso aí seja os americanos se preparando talvez para uma futura recessão aí, Camilo. Sim, eu diria não só os americanos, como o mundo todo, né? Porque se os Estados Unidos entram em recessão ou a China reduz o nível de crescimento, a China entrar em recessão com o ritmo alucinante dos últimos anos, e mesmo no último ano 5, 6%, é muito difícil falar numa China em recessão, mas que haja uma redução substantiva do crescimento econômico, tudo isso vai afetar o restante do mundo, porque são as duas principais economias do mundo, né? Então, temos que monitorar isso de perto também. E essa movimentação aí mais atípica, mais tranquila do mercado, mais parado, você comentava aí de números inferiores ao ano passado, será que o mercado todo não está com receio, Camilo? Diante de todos esses fatores que a gente já citou aí, o mercado não quer nem uma movimentação brusca, não quer arriscar, será que é isso? Sem dúvida nenhuma, é fuga de risco. Esse é um ponto do lado da aplicação de recursos em commodities. Agora, do lado da indústria e das tradings, aí é um movimento de queda dos preços que está fazendo com que os negócios no físico fiquem relativamente paralisados. Apenas negócios pontuais foram observados nessa semana. A semana que vem será muito decisiva, porque se o mercado voltar a subir, nós teremos o retorno dos vendedores e dos compradores ao mercado, mas principalmente dos vendedores, porque quem dita o ritmo dos negócios é basicamente o ofertador, o produtor, quem está com o produto na mão. As empresas, tradings ou as indústrias estão sempre no mercado, mas obviamente que no mercado sob pressão, a indicação de compras, os preços que eles indicam para aqueles lotes ofertados têm sido menores, porque o preço internacional esteve menor, os prêmios menores, o câmbio é que veio compensando parte dessas perdas e por esta razão os preços não caíram tanto, né? Se pegar a semana passada, tivemos negócios aqui na região a 190 por aí, 191, com prazo de 30 a 45 dias, e agora nos últimos dias aí a 187, 186, 87, 88, depende de prazo, localização e tudo mais.
Não caiu mais do que isto em razão da retomada das altas da taxa cambial, que aí é um outro fator também para se monitorar, porque ele entra na formação do preço, né? A taxa de câmbio teve aí muitas oscilações, já saiu e se postou acima dos, até trabalhando nessa sexta-feira, acima de 5,30, né? Em razão, o mercado entende que há um certo descontrole das contas públicas com a aprovação desses pacotes emergenciais que o Senado já aprovou e está indo para a Câmara dos Deputados para aprovação, com mais auxílios e, portanto, estouro dos tetos de gastos, né? E também um ano eleitoral em que tudo pode acontecer em termos de perspectiva eleitoral de um candidato, de outro, etc. Nós temos mais esse fator aí para complicar ainda o mercado, né? O ano eleitoral em que tudo fica mais tenso e às vezes o governo toma aí atitudes populistas que o mercado não gosta muito, né? O mercado ele foge desse tipo de ação aí quando há política no meio, né, Camilo? Tudo é motivo de reposicionamento das aplicações, do ritmo de negócios, em razão das perspectivas sobre a economia. Isso gera muita volatilidade, se chama isto, né? Então os agentes, ao invés de investir, dada a insegurança, acabam não investindo, adiando o investimento. As aplicações financeiras, ao invés de ir para ativos de maior risco, como bolsa e futuros, contratos futuros de commodities em geral, seja de energia, seja de minério, seja de alimentos, né? Eles vão para títulos públicos, né? Basicamente títulos públicos ou aplicações financeiras de menor risco em geral. Então ou títulos privados também, mas de menor risco, né? A questão da colheita, o milho avança bastante a colheita. Agora nesse final de semana está mais uma rodada de pesquisa sobre a evolução da colheita no Brasil todo, né? Na semana passada estava em torno de 15%, nós imaginamos que esse final de semana a rodada de pesquisa sobre colheita vai versar em torno de 23% a 25% já colhido, olhando o Brasil como um todo. A oferta aumentou bastante, combinado com essa queda e essa certa conformação dos preços internacionais em baixa, ou com certa queda, né? Então os preços de exportação também cederam bastante. É um ano que o Brasil espera exportar de 38 a 40 milhões de toneladas, portanto dependemos muito dos preços internacionais. E eles podem se tornar um piso para os preços internos, ou seja, os preços internos, as integrações, o Brasil deve consumir internamente em torno de 75, 77 milhões de toneladas, exportando 38, 40 milhões, mas os preços internos vão ser muito balizados pela paridade internacional. Portanto, preços em Chicago, prêmios nos portos brasileiros e mais câmbio vão ser decisivos para a formação do preço interno neste ano. Excelente, Camilo. Agradecemos a sua participação com a gente aqui no Portal Rural News e vamos contar com você para a próxima semana estarmos monitorando tudo o que acontece no mercado de commodities. Maravilha, meu caro Jair. Um grande abraço, brigadão e até lá. Um grande abraço, tudo de bom, até mais. Até mais.